Você sabia que o medo é importante e serve para nos manter vivos? É sério. Sem o medo, nem eu nem você teríamos nascido. Somos descendentes dos homens das cavernas. Imagina comigo, se esse nosso ancestral não tivesse medo e vivesse despreocupado dormindo ao relento, ou vivesse na selva sem nenhuma arma para se defender. Você acha que ele teria sobrevivido para contar histórias? Claro que não, né? Nosso ancestral só conseguiu se manter vivo para povoar a terra graças ao medo. O medo de morrer fez ele lutar pela vida, fez ele ficar atento a tudo ao seu redor. Vou te dar outro exemplo, só para você entender o tanto que o medo é importante. Uma criança pequena coloca a mão no fogo por curiosidade e acaba se queimando. Isso dói e envia uma mensagem ao cérebro dizendo para não colocar mais a mão no fogo, porque queima e dói. Ou seja, a partir de agora, a criança passa a ter medo de colocar a mão no fogo. Medo esse que é racional. Porque se a criança não pegasse medo de colocar a mão no fogo, ela se jogaria nele. Ou seja, o medo de colocar a mão no fogo a salvou de coisa pior. Portanto, o medo racional nos mantém vivos. Eu tenho, você tem, todo mundo tem em algum momento da vida. Até aquelas pessoas que você admira, que conquistaram e estão conquistando e fazendo coisas grandes também têm. Só que a diferença dessas pessoas conquistadoras para as outras pessoas que não estão conquistando a vida dos sonhos é que, apesar do medo, elas seguem em frente. Não sei se você sabe, mas existe o medo racional e o medo irracional. Por falar nisso, qual medo você tem? O racional ou o irracional? O medo racional é o medo que nossos antepassados tiveram para sobreviver. É o medo do perigo real, algo que realmente pode te machucar ou acabar com sua vida. Já o medo irracional é o medo além do normal. Como eu dei o exemplo lá em cima da criança que põe a mão no fogo e se queima, o medo racional é ela nunca mais colocar a mão no fogo, pois sabe que queima e dói. Já o medo irracional vai fazer essa criança crescer e se tornar adulta tendo medo de fogo. Toda vez que alguém ligar fogo perto dela, ela vai entrar em pânico, ela vai travar, vai congelar com medo daquele fogo, sendo que o fogo não vai atacar ela. Você viu aí a diferença dos dois medos? O racional é aquele que realmente pode te machucar, acabar com sua vida. E o irracional é quando você tem um medo racional, mas você faz daquele medo ficar um medo tão grande, tão grande, tão grande, que acaba te travando. Um medo que foge do consenso. É uma coisa que você imagina que vai acontecer. Esse é o medo irracional. E normalmente o medo irracional, ele te trava. Ele faz você congelar. Ele faz você desistir, parar. Você simplesmente não consegue seguir adiante por causa do medo irracional. Já o medo racional não. Você tem ciência dele, mas ele não te trava. Você apenas tem consciência. E a partir da sua consciência você evita aquilo. Mas eu dei um exemplo bem simplório para você entender a diferença entre medo racional e medo irracional. O medo racional nos mantém vivos. Já o medo irracional paralisa nossas vidas. O medo irracional não permite a gente viver de verdade. Quer
Quer ver um exemplo de medo irracional dos dias atuais? A pessoa tem um sonho, por exemplo, ser cantora, mas ela não se arrisca com medo do que as pessoas vão dizer. Isso é um medo irracional, porque está travando ela, não está permitindo ela viver o sonho dela. Ou seja, se as pessoas realmente não gostar, isso não vai matar ela. É só ela melhorar, é só ela praticar mais. Entende? O medo de ser rejeitado, o medo das pessoas não gostar de você ou do seu produto, o medo de o que as pessoas vão falar de mim, faz muita gente travar e não tirar os seus projetos do papel. Mas na minha opinião, o medo mais irracional, o medo mais bobo que as pessoas podem ter é o medo do fracasso. É o medo de tentarem algo e não dar certo. Sabe, não tem como fazer um contrato com a vida de certeza de que tudo que você fizer vai dar certo. Isso não existe. Eu já fiz muitas coisas que não deram certo. Você já fez. Todo mundo já fez. Inclusive, as pessoas de sucesso, que têm grandes empresas, já fizeram coisas na vida que não deu certo, que foi um fracasso. Mas o fracasso não mata ninguém. E se você souber olhar o fracasso como um professor te ensinando para a próxima etapa da vida, você vai sair dessa experiência mais forte e mais capaz. Percebe agora que não tem motivos para ter medo do fracasso, porque o fracasso faz parte de toda história de sucesso. Então, a partir de agora, quando você sentir medo de algo, se pergunte se é um medo racional ou irracional. Se for racional, evite e dê ouvidos à sua intuição. Agora, se o medo for irracional, não dê ouvidos à sua voz silenciosa, que fica falando na sua cabeça, para você não fazer isso ou aquilo, porque pode dar errado ou porque as pessoas podem rir de você. Não permita que o medo de perder tire sua vontade de vencer. E para ilustrar sobre medo racional e irracional, eu trago a parábola, que tem por título O Camundongo e o Medo. Então, vem comigo e bora refletir. Diz uma antiga fábula que um camundongo vivia angustiado com medo do gato. Um mágico, vendo o camundongo, teve pena dele e o transformou em um gato. Mas aí ele ficou com medo do cachorro. Por isso o mágico o transformou em pantera. Então ele começou a temer os caçadores. A essa altura, o mágico desistiu e transformou ele em camundongo novamente e disse: "Nada que eu faça por você vai ajudá-lo, porque você tem apenas a coragem de um camundongo. É preciso coragem para romper com os projetos que nos é imposto. Mas saiba que coragem não é a ausência do medo, é sim a capacidade de avançar apesar do medo. Caminhar para frente é enfrentar as adversidades e vencendo os medos." Moral da história: e é isso que devemos fazer. Não podemos nos dar por vencidos. Não podemos nos entregar por causa dos medos. Senão jamais chegaremos aos lugares que tanto almejamos em nossas vidas. Temos que aprender com essa parábola do camundongo, que não adianta nada você mudar o exterior, se o interior continuar o mesmo. O camundongo chegou a ser transformado em uma pantera,
um dos animais mais rápidos e ferozes que existe. Porém, seu interior ainda era de um camundongo. Por isso ele tinha tanto medo. Não faça como o camundongo. Mude seu interior. Enfrente seus medos. Vá aos poucos, sem pressa. Mas não permita-se viver sua vida sem ousar grandes coisas por causa do medo. Um dia tudo isso passará. Já pensou? Você velho e arrependido de não ter feito alguma coisa por causa de um medo irracional? Eu não desejo isso para você. Então, arrisque-se. Seja corajoso. Se não der certo, não lamente. O importante é que você criou coragem e foi lá e fez. E essa foi a nossa reflexão do dia. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com quem você ama, se inscreva no canal para não perder mais vídeos de reflexão como este. E a gente se vê no próximo vídeo.